Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um tema bem central, que é o próprio conceito de religião. A nossa base é um texto, A Insuficiência da Religião X, a Suficiência de Cristo. A ideia aqui é explorar um pouco a origem, o significado dessa palavra, né? E como o texto diferencia práticas humanas de algo mais, digamos, espiritual. E ele começa, olha só, com uma passagem bíblica bem específica para tratar disso. Isso, o texto já nos joga lá para a carta de Tiago, capítulo 1, versículos 26 e 27. O trecho diz: Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. E continua: A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. É interessante essa definição bem prática, né, focada na ação. Muito. E como o texto interpreta isso? Qual a leitura que ele faz dessa passagem? Então, a leitura que o texto propõe é bem interessante. Ele diz que Tiago descreve essa religião pura, cuidar dos necessitados, a pureza pessoal não como um jeito de conseguir algo, sabe? Mas sim como um reflexo, uma consequência que aparece na vida de quem já entendeu a verdade. É o fruto, não a raiz, entende? Entendi. Como um resultado, não a causa. Exatamente. E aquela advertência sobre a língua, que não se refreia. Que o próprio Tiago, depois lá no capítulo 3, fala que é como um pequeno fogo que pode inflamar o curso da natureza. O texto usa isso para reforçar a ideia de como é difícil e talvez até inútil uma religiosidade que fica só por fora, só na aparência. Essa distinção é forte e leva a gente a pensar de onde veio essa palavra religião que a gente usa tanto. O texto vai atrás disso, né? Nas raízes. Vai sim, e é uma parte bem reveladora do argumento do texto. Ele primeiro olha para o grego, lá do Novo Testamento. A palavra é treskeia. O sentido ali, segundo o texto, seria mais ligado ao culto mesmo, à reverência que se mostra em rituais, algo que ele classifica como uma prática humana. Rituais, observância humana. E o latim, que deu origem à nossa palavra? Aí vem do latim religio, ou religionem. E o interessante é que esse termo já existia antes do cristianismo. Originalmente, parece que significava um comportamento muito cuidadoso, rígido, preciso, talvez até ligado a superstições, a ritos pagãos, quem sabe. Quer dizer, já na origem, a gente tem tipo duas fontes com focos diferentes. Uma mais ritual no grego, outra mais de comportamento no latim, mas as duas apontando por uma ação humana, segundo o texto. Exato. Essa é a linha que o texto desenvolve. E ele reforça isso dizendo que, se você ler as Escrituras, não vai achar Deus mandando criar uma religião. Atos como Deus vestir Adão e Eva, o sacrifício de Abel, são vistos ali como símbolos que apontam para Cristo, para a redenção, não como se Deus estivesse fundando uma religião formalmente. Entendi. É uma interpretação focada no simbolismo apontando para frente. Isso. O texto até faz uma conexão curiosa com palavras como pátria ou pagão. A raiz pagos significa aldeia, campo. Ele usa isso para sugerir que essas estruturas sociais e, por extensão, as religiosas, têm origens bem terrenas, humanas, localizadas. E a busca pela origem exata do religio latino parece que não foi simples, né? O texto fala de várias propostas. Conta isso como mais um sinal desse caráter humano na construção do conceito. Cita Cícero, que talvez tenha ligado a relegere, que é reler, repassar com cuidado, talvez os rituais. Depois, já na era cristã, Lactance sugeriu religare, que é a ideia de religar o homem a Deus. Bem conhecida essa, né? Sim, essa é famosa. Agostinho, primeiro pensou em relegere, reeleger a Deus, mas depois também foi para o religare. E teve até Macróbio, que sugeriu relinquere, algo como deixado para trás, um legado dos antigos. Nossa, várias ideias. É como se a própria história da palavra mostrasse essa busca humana por definir o que é isso, né? Em vez de ser algo dado, pronto. Justamente,
Para o autor do texto, essa confusão, essa variedade de étimos propostos para religio, mostra bem esse esforço humano para definir o termo. O texto menciona rapidinho outras culturas, tipo o hinduísmo, com Rita e Dharma, ou cultos antigos à Mãe Terra. Ele usa isso como exemplos mais gerais de como essas expressões espirituais e suas estruturas parecem ter brotado de contextos humanos, culturais, naturais. Ok. Então, para amarrar tudo isso, qual é a conclusão principal do texto? O que ele quer dizer sobre o conceito de religião? Olha, a conclusão central que essa fonte apresenta é que a religião, tanto a palavra em si quanto as práticas que a gente observa, parece ter surgido do esforço humano, da cultura, da interpretação das pessoas ao longo do tempo. O texto coloca a religião como algo diferente de uma instituição criada diretamente por Deus. É importante frisar, ele não está descartando a fé ou a busca espiritual, de forma alguma. O foco é na estrutura religião, sugerindo que a base dela é humana. E o título, né? A insuficiência da religião versus a suficiência de Cristo. Já dá uma pista do que vem depois. Exato. O título sugere que a segunda parte vai contrastar essa estrutura humana com o que seria, na visão do texto, espiritualmente suficiente. Mas essa parte não está detalhada aqui. Entendido. Bom, isso nos deixa com uma pergunta para refletir, né? Partindo só do que a gente viu nesse texto. Se a religião, como conceito e estrutura, é mostrada aqui como algo de origem humana e por isso talvez insuficiente por si só, o que essa fonte sugere, mesmo que implicitamente aqui, como sendo o essencial? O complemento, ou talvez a alternativa, para quem busca uma conexão espiritual autêntica? Fica aí algo para a gente pensar a respeito.